Pronto. Já estamos gravando o nosso encontro. Pessoal, espero que vocês estejam bem. Espero que, dentro da medida do possível, né, dentro dessa situação inusitada que todos nós vivemos, mas espero que todo mundo esteja bem, com suas famílias, em casa. Bem, pessoal, hoje a gente vai fazer o seguinte. A gente vai terminar o ponto 8. Boa noite, Tamires, e vai começar o ponto 9. Antes disso, eu queria trazer algumas informações para vocês também, né, e fazer alguns reforços. Primeiro, a maioria de vocês tem feito direitinho os exercícios que a gente tem passado, lembrando que esses exercícios a gente ofere a frequência, né, então não deixem de fazer. Eu estava repassando agora à tarde aqueles que já venceram o prazo, né, a maioria fez média de 2 ou 3 alunos por exercício que não fizeram. Mas façam, viu? Façam todos os exercícios. Cada ponto tem um exercício, vale meio ponto, né? Lembrando que quem não fizer recebe 2 faltas. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que eu estou tendo problema com a turma de vocês, aliás, o que eu estou tendo problema com a turma de vocês, que é a questão dos seminários. Os seminários, pessoal, vocês vão ter que entregar o vídeo dos seminários da segunda unidade no dia 7. Eu já coloquei lá a data, né, para vocês colocarem, ou seja, no dia 7 de junho. Tem mais de um mês para vocês fazerem. Porém, está tendo um problema em relação a equipes. Tem alunos que estão sem equipes, tem equipes que querem fazer com um número mínimo de alunos. Eu sei que a turma de vocês veio da junção de 2 turmas diferentes, mas nesse momento eu peço que vocês, na medida do possível, acolham os colegas, porque se o mínimo para o grupo é 7, é complicado fazer grupo com 5 pessoas, né? Até porque aí você vai ter um excesso de turmas, inclusive vídeos, tem gente que fica sem turma. Ah, não, meu grupo só faz a turma que era da turma 2, ou que a turma que era da turma 3 originalmente. Então, eu peço que vocês acolham os colegas que estão sem turmas. E quem tiver, lembrando, o seminário da segunda unidade ele é obrigatório, gente. A gente já postou as instruções, você tem que fazer um vídeo de 8 a 12 minutos, não passem disso, nem para menos e nem para mais. Fique entre 8 e 12 minutos, na média de 10 minutos. No mínimo 3 alunos falam, se quiserem todos podem falar, se der tempo. Mas, assim, respeitem essa limitação de 7 alunos no mínimo, tá? Até porque, por exemplo, 5 alunos é muito pouco e, como eu disse, isso aí obriga gente a ficar sem grupo para o seminário. Tem tempo suficiente para vocês fazerem, planejarem, né? Então, acolham os colegas que estão sem grupos, tá? Então, façam isso. E se alguém não conseguir um grupo de jeito nenhum, por favor, entre em contato comigo para a gente ver o que a gente pode fazer, tá certo? Avisem isso, eu peço ao representante de turma. O representante de turma já está em sala, não? Sim, professor. Boa noite. Boa noite. Esse reforço, viu? Tá bem. Que eles acolham, que respeitem o número mínimo de 7 alunos por grupo, e que caso alguém não consiga se encaixar de jeito nenhum, porque às vezes tem, né? Boa noite, Marcelo. Às vezes tem alguma pessoa que não consegue se encaixar de jeito nenhum num grupo. Fale comigo, pode mandar um e-mail para mim. Então, Marcelo está falando que ela e a Alice ainda estão sem grupo, então tem gente sem grupo ainda. Então, faça seminários. Os seminários vocês vão ter que entregar no dia 7 de junho. Por quê? Pelo que a gente está vendo do planejamento institucional, a prova de vocês vai ser na segunda semana de junho, ou seja, no caso da turma de vocês, que é terça, dia 9 de junho, entendeu? Nessa primeira semana de junho, inclusive, a gente não vai ter atividades ao vivo, a gente só vai ter a parte de revisão, entrega de trabalho, não sei o quê, aí faz a prova na outra semana. Então... Professor. Oi. No caso, a validação das nossas presenças, elas não se fazem, por exemplo, porque todo final da aula a gente coloca apresentar aqui. Então, tipo, meio que a validação da gente realmente é através das atividades, e não através da gente estar aqui ou não ao vivo. É isso?
Sim, pelo menos é assim que eu entendi que foi recomendado, porque tem gente, por exemplo, que não tem condições de estar De naquele assistir a aula, horário. né? Exatamente. Aí você dá um prazinho, você passa um exercício, como eu passo, e dá um prazinho. Também não foi, Uhum. foi recomendado que a gente não deixasse todos os exercícios para o final, como eu fiz na primeira unidade. Mas na primeira unidade ocorreu aquele problema que a gente ainda estava na expectativa de que voltaria a ter aulas presenciais ainda esse semestre, né, na faculdade, né? Então ali foi um pouquinho atropelado. Aí agora, inclusive por isso que eu estou dando média de 15 dias quando eu inicio o ponto para que vocês façam o exercício de fixação. Uhum. Como eu não uso toda a aula, nunca, e olha que eu passo muito conteúdo, vocês são testemunhas disso, né? É verdade. Eu passo muito conteúdo. Se eu fosse dar 3 horas de aula seguida, Misericórdia, professor. ia ser uma misericórdia mesmo. Aí o que, é que Era. a gente faz? Aproveita esse tempinho. Para responder, né? Pronto, exatamente, porque aquilo faz parte da aula e é a melhor forma da gente oferir É, frequência e também é mais justa. a gente teve uma reunião com a coordenação e eles falaram exatamente isso que você está falando agora, que Eu já depois vinha de cada, fazendo, entendeu? Eu aham, já vinha você já fazendo viu, isso. que após cada aula os professores passassem uma atividade e tal, dando um prazinho para a gente responder. Porque geralmente a gente teve muito problema na primeira unidade, Sim, porque foi uma demanda muito grande só para o final, não só da sua, não exato. só da sua cadeira, mas da de todo mundo querendo não acumula, né? Para o final a gente Acumula. tocar as provas, aí ficou muito doido. E assim, dando um prazinho, a gente vai respondendo, quando chegar no final, já vamos ter respondido todas as atividades e ficaremos só com a prova. Aí facilita muito e ajuda também. Com E eu acho que certeza, até né? na correção, né, para o senhor também, né? Pronto, por exemplo, eu já passei a nota e falta ainda digitar as faltas no sistema, já passei a nota do exercício da China e do ponto 7. O ponto 8 acho que vence semana que vem, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. O de vocês, né, porque é por turma. O exercício do ponto 8 para vocês entregarem dia 12, ou seja, semana que vem, né? Hoje eu já disponibilizei o ponto 9 para vocês entregarem até o dia 19. E assim vai prosseguindo. Então tá bem, professor, Lembrando que a gente vai obrigado. até o ponto 12, nada, disponha, eu que agradeço. Então, gente, dê um reforcinho com os colegas em relação a essa questão dos alunos que estão sem grupos. E se alguém não conseguir entrar de jeito nenhum em algum grupo, me procure, mande um e-mail para mim explicando isso para a gente ver o que é que faz, tá? Então, vamos encerrar hoje o ponto 8 e começar o 9. O ponto 8 vocês podem responder até semana que vem. O ponto 9 até dia 19. Então, vamos aqui, encerrar o ponto 8. Qualquer coisa, lembrando, quando eu estou apresentando, aliás, faltou colocar, apresentar agora. Quando eu estou apresentando, gente, eu não consigo ver as perguntas de vocês no chat. Aí vocês peçam para algum colega ler, se tiver com problema, ou então falem. Pronto, vamos lá. Vamos passar aqui para vocês o ponto 8. Esse ponto 8 eu já, de uma certa forma, eu já adiantei através daquele exercício, videoaula que eu passei sobre a China, né? Então, muita coisa do ponto 8 eu já abordei ali. Então, a gente tem os elementos essenciais da responsabilidade internacional para a RESEC. A RESEC são 3 elementos. Reparem que é muito parecido com a responsabilidade civil. A diferença é muito pontual. Tem algumas coisas que são diferentes entre a responsabilidade civil e internacional, mas, por exemplo, nesses elementos essenciais, não. Então, quais são os elementos essenciais da responsabilidade internacional para a RESEC? A ocorrência de um ato ilícito, essa ilicitude é sob a ótica do direito internacional. Então, tem que ser um ato que contrarie uma norma internacional. A imputabilidade, que é a capacidade de responder, a princípio, claro, tem exceção e a gente vai falar, mas a princípio é imputável, nos termos da responsabilidade internacional, o Estado soberano e a organização internacional, e só. Sendo inimputáveis, por exemplo, pessoas naturais, empresas, ONGs, etc. E a ocorrência de um dano material ou de um dano imaterial. Dano material é todo aquele dano que é possível calcular do ponto de vista econômico. O dano imaterial, ele não é possível calcular, só estimar. O dano imaterial, por exemplo, é praticamente a mesma coisa que o dano moral.
É porque a gente não gosta de usar a expressão dano moral no âmbito internacional, e também porque dano moral diz respeito muito à questão de foro íntimo da pessoa natural, né? Então, por exemplo, como é que seria um dano imaterial internacional? Se um presidente ou uma autoridade de um país fizer uma declaração ofensiva a outro Estado ou outra entidade, tá? Isso seria o exemplo de um dano imaterial. Reparem, como são elementos essenciais, se faltar um deles, não existe a responsabilidade internacional. Então, é preciso a conjunção desses três: ato ilícito, imputabilidade e o dano, seja um dano material ou um dano imaterial. E também, gente, para a responsabilidade internacional, deve ficar comprovado o nexo de causalidade entre o Estado causador do dano e o ato ilícito. Esse nexo de causalidade tanto pode ser através de uma ação omissiva ou de uma ação comissiva, que seria intencional, né? Reparem que isso é igualzinho à responsabilidade civil que vocês estudaram. Então, o nexo de causalidade, ele une. Se não conseguir comprovar o nexo de causalidade, não existe a responsabilidade internacional, a não ser quando ela for integral, porque se ela é integral, ela é absoluta, né? E também ali o nexo de causalidade, ele não é fático, ele é normativo na responsabilidade integral. A regra geral é a responsabilidade subjetiva, que demanda a comprovação de culpa lato sensu, né, que englobaria o dolo, a negligência, a imprudência ou a imperícia. Pronto, aí é uma grande diferença entre a responsabilidade internacional e a responsabilidade civil. Por quê? O Estado, do ponto de vista da responsabilidade civil, em regra, ele responde objetivamente pelos danos que ele causar. E lembrando, na responsabilidade objetiva, você não precisa provar a culpa, você precisa estabelecer um nexo de causalidade entre o ato do Estado e o dano que foi causado, né? Mas você não precisa comprovar essa culpa lato sensu. Porém, reparem o seguinte: na responsabilidade internacional, a regra geral é a responsabilidade subjetiva, que no âmbito do direito interno é para pessoas naturais, né? Profissionais liberais, por exemplo, questão do médico causar dano a alguém, etc. Vocês sabem isso melhor do que eu. E aí é totalmente diferente. Então, o Estado, a princípio, essa é a regra geral, tem exceções, mas as exceções somente são aquelas estabelecidas pela legislação internacional. Então, em regra, para um Estado responder por um dano que causar a outro, tem que haver a comprovação da culpa lato sensu, que engloba o dolo e a culpa stricto sensu, né, formado por negligência, imprudência ou imperícia. Por exemplo, naquele caso da responsabilidade da China, aquela questão da pandemia é subjetiva, ou seja, tem que se comprovar que a China agiu com culpa lato sensu, seja o dolo, a negligência, a imprudência ou a imperícia, para ficar comprovada a responsabilidade. Porque no âmbito internacional, responsabilidade objetiva ou integral, ela é bem limitada, como a gente vai falar daqui a pouco. Sim, a responsabilidade absoluta só é admitida quando o dano decorre de objeto nuclear ou espacial. Pronto, aí depende do autor. Vai dizer o seguinte: essa responsabilidade ou ela é integral ou ela é objetiva, porque tem autores que dizem que a responsabilidade integral é a mesma coisa que responsabilidade objetiva ou é um subtipo dela. Isso depende do autor que vocês estudaram. Eu acho que é um tipo de responsabilidade diferente da objetiva, mas não tem uma regra aí sobre isso, tá? Por quê? A responsabilidade integral e objetiva, ela se fundamentam na teoria do risco, enquanto que a subjetiva é na teoria da culpa. Agora, qual é a diferença da objetiva normal para a integral? É que na integral, pessoal, não existe excludente, tá, da responsabilidade, e na objetiva comum tem. Então, nesse caso, quando o dano for causado por um objeto nuclear ou espacial, o Estado, ele responde integralmente, a responsabilidade é absoluta. Então, não cabe exceção, não cabe excludente, entenderam? Então, por exemplo, pense o seguinte: uma usina nuclear vaza em um país
e por qualquer motivo. Pode ser por força da natureza, porque nesse caso não cabe excludente, né? Então pode ser pela força da natureza. E essa radiação atinge outro país. O Estado dono responde de todo jeito, mesmo que aquilo tenha sido causado por força da natureza, porque, sendo a responsabilidade absoluta, não cabe exceção e não cabe excludente. Do mesmo jeito, um objeto espacial, um foguete, um satélite, cair em qualquer país, o Estado dono responde integralmente, mesmo que aquilo tenha sido causado por terceiro ou pela força da natureza. Por quê? Se aplica a teoria do risco, mas, no caso, ela é absoluta, ou seja, não admite excludente nesse caso. E, aliás, há poucos anos, uma estação espacial, poucos anos não, isso foi ano passado, uma estação espacial chinesa estava para cair no hemisfério sul, poderia cair no Brasil, acabou caindo no Pacífico Sul. A China responderia integralmente por qualquer dano se ela causasse que viesse a cair no Brasil, porque aí é responsabilidade absoluta. E reparem, um videozinho que circulou, feito até por jornalista, que eu até critiquei no meu vídeo, falando da responsabilidade da China pela pandemia, comparava o caso da pandemia com o caso de Chernobyl, né? A comparação é totalmente encabida porque são dois tipos de responsabilidade diferentes. A responsabilidade pela pandemia é subjetiva, ou seja, fundada na teoria da culpa, só responde se a culpa ficar provada. Já a responsabilidade nuclear é objetiva e é absoluta, né? Trabalha com a teoria do risco e não admite excludente. Aí, reparem, duas situações totalmente diferentes, dois tipos de responsabilidade totalmente diferentes. A responsabilidade é direta quando o dano for causado por agentes do próprio Estado. Esses agentes, vocês gostam mais de direito administrativo do que eu, vocês sabem que o Estado atua por seus agentes, e esse agente não importa se ele é um político eleito, se ele ocupa cargo comissionado, ou se ele é um servidor contratado ou concursado, tá? Se um agente a serviço do Estado causar um dano a outro Estado soberano, a responsabilidade é direta. Nem que seja, como a gente falou, acho que na última aula, a questão do ministro falar besteira sobre a China no Twitter, né? Responsabilidade indireta é quando o dano é causado por pessoas ou entidades que estão a serviço do Estado, ou que estão sob responsabilidade direta do Estado. Por exemplo, unidades da federação, colônias protegidos, e ações dos particulares. Unidade da federação é o Estado, o membro da federação, por exemplo, se Pernambuco causar um dano aos Estados Unidos, quem responde é a República Federativa do Brasil como um todo, né? Através do governo federal. Claro, cabe regresso? Cabe, e é muito comum até. Qualquer coisa a gente quiser perguntar, perguntem no áudio ou peça para algum colega ler, tá? Colônias. Se a colônia causar um dano ao Estado soberano, quem responde é a sua metrópole, né? Inclusive, eu até não esqueço jamais de uma prova que uma aluna nossa colocou o seguinte, por exemplo, nesse caso de colônia. Se a Guiana Francesa causar um dano ao Brasil, quem responde é a Espanha. Eu digo, sim, e se é francesa, por que a Espanha responde? Coloquei na prova, né? Tirei 1,5 ponto nessa questão, não anulei tudo, não. Aí eu perguntei para ela, ô fulana, por que você colocou esse negócio aqui, dizendo que se a Guiana Francesa causasse um dano ao Brasil, quem responderia era a Espanha. Você não sabe que o nome francesa já indica que a Guiana é francesa? Ela, professor, foi porque eu fiz a prova na pressa. Eu digo, pronto. Tirei 1,5 ponto. Protegido. Estado protegido, acho que hoje só tem Porto Rico, que não é um Estado soberano, né? Porto Rico é um Estado protegido dos Estados Unidos, para não dizer que é colônia. Porto Rico é uma situação assim meio termo. Nem é colônia. 1,5 ponto, professor. Misericórdia. Não, mas dizer que a Guiana Francesa é da Espanha é fogo também, né? Embora a pergunta não fosse ela. Repare que ela eu acho que ela ia tirar 4,5, eu dei 3. A pergunta não era essa, ela foi o exemplo. A pergunta era sobre responsabilidade internacional indireta. Mas o exemplo matou. Me lembrou... Você lembra do personagem da escolinha do professor Raimundo? Só um exemplozinho, você tirou 1,5 ponto. Sangue de Jesus tem poder.
Vocês lembram do personagem da escola do professor, escolinha do professor Raimundo, que o professor Raimundo perguntava uma questão e ele começava respondendo tudo certo. Quando era no final, ele dizia uma besteira e o professor Raimundo dava 0. Pronto, eu acho ali muito injusto, mas você, nesse caso, dá 3 numa questão que vale 5 por um exemplo mal colocado, e que a aluna mesmo não prestou, ela me confessou, a aluna era até uma boa aluna, disse, professor, foi porque eu fiz na pressa e acabei esquecendo. Acabei não lendo direito o que eu escrevi. Eu digo, pois é. Sim, aí protegido eu falei de Porto Rico, né? Se Porto Rico causar um dano a qualquer um estado soberano, que eles não são, quem responde são os Estados Unidos. Ações dos particulares, aí seria a pessoa natural que não está no exercício de cargo público e que causou um dano a outro estado soberano. Porém, em relação a ações dos particulares, o Estado só responde se foi negligente, ou seja, é outro exemplo de responsabilidade totalmente subjetiva. Então, por exemplo, pronto, uma coisa que já ocorreu. Pensem no caso do 11 de setembro. O Osama Bin Laden, que organizou aquele atentado terrorista horroroso, ele era saudita, mas a princípio a Arábia Saudita não responde pelos danos que ele causou aos Estados Unidos, porque a Arábia Saudita não foi negligente nesse caso. Aí teria que provar que ela foi negligente em relação a ele. Por exemplo, se ele tivesse preso e tivesse evadido, que não era o caso, né? Então aí haveria a responsabilidade. Do contrário, o Estado não responde pelos danos que o seu cidadão particular causar a outro Estado soberano. Formas de reparação. Se o dano tem expressão econômica, indenização em pecuniária, geralmente é dólares americanos ou até bens. Agora, se o dano não tiver expressão econômica, dificilmente, eu conheço poucos casos de danos que não têm expressão econômica, ou seja, de dano imaterial, que seja paga indenização pecuniária. A maioria das formas são desagravo público, que, como vocês sabem, é fazer uma cerimônia e pedir desculpas, o pedido formal de desculpas, que se dá através de ofício diplomático, ou a punição dos responsáveis. São raríssimos os casos de dano imaterial que gera indenização pecuniária. Para não dizer que eu não conheço, tem um caso que teve, que foi de mulheres da Coreia e China, que o exército japonês obrigou a se prostituir na Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, o exército japonês começou a pagar a indenização, o exército não, o governo japonês começou a pagar a indenização para essas mulheres na década passada, mulheres já de 80, 90 anos. E elas até ficaram ofendidas porque acharam que o valor foi muito ínfimo. Mas repare, ali é um dano sem expressão econômica, né? O órgão judicial competente para discutir questões de responsabilidade internacional é a Corte Internacional de Justiça de Haia, nos Países Baixos. Então, em regra, esse é o órgão competente, inclusive para discutir aquela questão da própria pandemia. O próprio Valério Mossuoli fez um artigo muito bom, eu não concordo com tudo que está no artigo dele, mas, inclusive, eu vou fazer o meu, né? Vou fazer o meu artigo. Tem coisas que são parecidas, tem outras coisas que são diferentes, mas aí ele também aponta a questão do órgão competente como a Corte Internacional de Justiça, que funciona lá em Haia, né? É órgão da ONU. Sim, e questões de responsabilidade internacional também podem ser resolvidas através da mediação e arbitragem, como acontece no direito interno também. Outra coisa importante, já para a gente encerrar o assunto, existe um projeto chamado Convenção Internacional de Responsabilidade Internacional, que foi aprovado pela Comissão de Direito Internacional da ONU em 96, mas ainda não foi aprovado pela Assembleia Geral. Porém, ele é muito aplicado como princípio e costumes, e ele sintetiza as principais normas de responsabilidade internacional. Quais são as formas de reparação da responsabilidade internacional no projeto da Comissão de Direito Internacional da ONU? Tem 3 formas.
Primeira restituição é quando você devolve um bem, por exemplo, bens arqueológicos que um estado pega do outro, troféus de guerra, então aí você devolver. Ou se ocupou uma área, restitui, já que hoje não se permite, a gente vai falar isso do ponto 9 daqui a pouquinho, não se permite mais a aquisição de território via conquista militar, então aí existe a restituição. Indenização, que seria o pagamento ou em bens ou em dinheiro, né? Se for em dinheiro, geralmente mais usado dólares americanos, que é a moeda mais usada como referência, sabem disso. E satisfação. Satisfação seria aquelas outras formas como a gente já citou, né? Desagravo público, pedido formal de desculpas através de ofício diplomático, retratação, dar uma satisfação, literalmente, é a outra parte, né? Punir os responsáveis, demitir ministro que diz besteira em relação a outro país, então aí isso seria uma satisfação. Sim, o projeto também estabelece possibilidade de pagamento de juros, caso haja necessidade, né? Em relação a valores pecuniários, pode vir a pagar os juros, ou abatimento da indenização, quando a vítima contribuiu, ainda que parcialmente, para o dano, né, que seria a questão que vocês já estudaram em responsabilidade civil da culpa concorrente. Então, tanto pode admitir o pagamento de juros, quanto abater parte da indenização, caso haja culpa concorrente. Excludente da responsabilidade no projeto da ONU. Esses excludentes da responsabilidade, eles incidem quando a responsabilidade for objetiva e subjetiva, mas eles não são aplicáveis quando a responsabilidade é integral, tá? Seja vocês acreditarem que a responsabilidade integral é uma modalidade de responsabilidade objetiva ou não, mas se ela for integral, absoluta, não cabe excludente, tá? Cabe na objetiva comum e cabe na subjetiva. E são muito parecidos com os excludentes da responsabilidade civil no direito interno. Quando o dano for causado com consentimento do próprio Estado, então não cabe responsabilidade. Quando o dano decorreu de legítima defesa. Quando o dano decorreu de contramedidas. Contramedida, gente, é um ato, por exemplo, que um Estado sofreu e ele faz exatamente igual em relação àquele outro. Por exemplo, se fez um ataque aéreo, ele vai lá e faz um ataque aéreo. Qual é a diferença da legítima defesa para contramedidas? É que a contramedida geralmente é um ato ilícito, como, por exemplo, um bombardeio desse sem avisar, e no qual um Estado aplica exatamente o que recebeu do outro, entenderam? É como aquela história do olho por olho e dente por dente. A diferença é que a legítima defesa tem toda uma questão que tem que seguir o direito de guerra, etc. Força maior. A força maior tanto junta o caso fortuito quanto a força maior. Eles não separam nesse projeto. Então, tanto pode ser questões ocasionadas por fatos da natureza, quanto também por força humana. Por exemplo, Mauzuoli e eu achamos que a China não pode excluir a responsabilidade dela pela pandemia, alegando a questão da força maior. Por quê? Essa questão de vírus pode surgir em qualquer área degradada ambientalmente do mundo, como eu falei no vídeo, e uma coisa que eu ainda não tinha pesquisado, mas que eu vou colocar no artigo, eu não tinha pesquisado quando eu fiz o vídeo, e eu fui no site da própria universidade, a Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, no final do ano passado, ela fez um seminário simulando a ocorrência de uma pandemia mundial. Porém, o lugar que ela começava não era a China, era o Brasil, porque o Brasil é uma das áreas de mais risco para despertar vírus da natureza. Toda a área do mundo que tem uma grande degradação ambiental, existe essa possibilidade. E se alguns de vocês gostam de ler revistas científicas, essas coisas, por exemplo, eu tenho uns 15 a 20 anos que eu leio revistas científicas, assim, aliás, que eu leio revistas científicas desde os dos anos 80, né? Mas, assim, que vem falando esse assunto de 2005 para cá, mais ou menos, é que mais cedo ou mais tarde ocorreu uma pandemia. Pronto, uma coisa que ainda vai ocorrer e que os profissionais de saúde admitem isso, cientistas. Vai ter uma bactéria que gera infecção hospitalar e que não existe antibiótico para ela.
As indústrias, elas ficam correndo, cada vez produzindo antibióticos mais fortes, mas vai chegar um momento que não vai ter. E aí, problema de infecção hospitalar. Terrível. A gente sabe que isso pode ocorrer, mas em qualquer área do mundo seria degradado. E eu achei muito interessante esse seminário que eles fizeram no ano passado, lá nos Estados Unidos, porque o ponto de surgimento da pandemia não era a China, era o Brasil. Claro, a China é uma área complicada, já ocorreu outras pandemias lá, mas a gente já teve na África, AIDS, Ebola. A última pandemia de H1N1 começou no México, então qualquer área que seja assim, tenha problema ambiental, há essa possibilidade de despertar vírus na natureza, né? Perigo extremo. O perigo extremo é parecido com o estado de necessidade, porém o perigo extremo é para salvar vidas concretamente, enquanto o estado de necessidade é mais amplo. Na verdade, eu acho que eles, se eles juntaram força maior e caso fortuito, deviam ter juntado perigo extremo e estado de necessidade, que fica na mesma área. E renúncia do indivíduo lesado quando ou for bem disponível, tá? Se for indisponível, não cabe. Referências estão aqui, são aqueles autores que vocês conhecem, só que aqui eu coloquei o link do projeto de responsabilidade internacional da ONU. Então, de livros, graças a Deus, a nossa biblioteca virtual ela está bem servida. Então, a gente não tem muito problema com livros, não. A gente tem edições atualizadas, que é a grande vantagem dessa biblioteca virtual, né? Sim, gente, vocês têm alguma pergunta do ponto 8? Porque senão a gente já começa o ponto 9, né? O pessoal estava falando em relação à questão dos slides. Toda vez que eu colocar um exercício de fixação, o slide está junto. Sempre. Sempre está junto, tá? Agora, lembrando, os slides, pessoal, é só um resumo que eu fiz para eu não me perder e ficar falando besteira. Sério, é isso. Entendeu? É isso mesmo. Eu faço esse roteiro, que na verdade é o meu roteiro, os slides, né? Para eu não ficar perdendo, às vezes a gente vem, conversa, e então é para eu saber o que é que eu tenho que passar para vocês. Mas é só um resumo. Se vocês olharem os autores que a gente fala, a maioria do que eu trago vem desses três autores, principalmente Mausoli, Rezek e Acioli. É basicamente isso. Então vamos começar o ponto 9. Esse ponto 9 eu também disponibilizei hoje o exercício, vocês podem concluir o exercício daqui a 15 dias. Hoje não dá para eu terminar todo o ponto 9. Caso vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem. O ponto 9, pessoal, é o território, espaço aéreo, direito do mar e domínio público internacional. Esse ponto, geralmente os estudantes de direito não gostam, porque dizem que tem muito a ver com geografia e é chato, enfim. Em relação à prova da segunda unidade, a gente tem 6 pontos. Aí eu vou deixar que vocês... A escolha da turma, depois eu vou fazer uma enquete e deixar lá, para que vocês escolham qual é o ponto que quer ficar de fora. Acho que daqui a 15 dias, mais ou menos, a gente escolhe. Porque aí eu já tenho começado, já tenho dado o ponto 10, e aí a gente já está preparando para ir para os 2 pontos finais, já dá para ter uma noção do ponto que não quer. Mas, pela nossa experiência, os alunos de direito, a maioria não gostam desse ponto, porém o assunto é importante e, francamente, eu acho interessantíssimo. Eu sempre gostei de geografia. Então, a gente vai falar disso. Território, espaço aéreo, direito do mar e domínio público internacional. Domínio público internacional são as regiões polares e o alto mar. Primeiramente, vamos lembrar que o território é uma área sob jurisdição do Estado. É uma área no qual o Estado exerce a sua soberania. E se vocês seguirem a teoria, tratarem na teoria de Kelsen e de Max Weber, é a área no qual o Estado exerce o monopólio da violência, né? Ou seja, no qual somente a autoridade do Estado, com exceção daqueles casos de autotutela, é que pode exercer a violência. Competência, lembrando, é a parcela de jurisdição que cada órgão do Estado, o judiciário, recebe. Então, aí para a gente diferenciar. Notem que a competência ela é estritamente ligada à questão do território e da administração da soberania do Estado.
Formas de aquisição e perda de território. Bem, a primeira forma de aquisição de território mais conhecida é a descoberta, que se baseia no princípio terra nullius, terra de ninguém. A descoberta, pessoal, pronto, é como aconteceu com Pedro Álvares Cabral em relação ao Brasil, Cristóvão Colombo em relação aos países do continente. Ou seja, tem um descobridor, ali alegava-se que era terra de ninguém, mas repare, não é terra de ninguém porque não tinha ninguém. O Brasil, vocês sabem, tinha milhões de pessoas, os indígenas, né? Inclusive eu já falei, eu sou pacararu. Porém, terra de ninguém significava que era terra de nenhum estado, tá? Não haviam estados nessas áreas. Então, se descobriu uma área que tinha moradores ou não, pouquíssimas áreas os europeus descobriram que não tivessem moradores, como as Ilhas dos Açores, em Portugal, ou a Ilha da Madeira, né, que não tinha ninguém. Mas a maioria dos lugares, o Brasil, os Estados Unidos, México, você sabe que a população nativa é muito grande, né? E que essa população nativa foi vítima de genocídio, assimilação, né, como vocês quiserem. Então, é terra de ninguém porque não era de nenhum outro Estado soberano, não é porque não tivesse realmente ninguém. Terra derelicta, terra abandonada, Caribe. Terra derelicta é aquela terra que teve um descobridor original, esse descobridor original abandonou, e depois veio outro e ocupou ali. Inclusive, alguns autores até falam que é usucapião, né? Pronto. Ocorreu muito no Caribe, porque a Espanha ocupou as principais áreas do Caribe, como Cuba, né? Porém, algumas ilhas menores, os espanhóis mesmo não tinham muito interesse, acabaram abandonando, e aí os piratas primeiro ocuparam, e depois o próprio governo desse país. Então, aquelas ilhas do Caribe, pequenas. Pronto, um caso bem famoso, e que todos vocês já ouviram falar, é das Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas pertenciam à Espanha, depois, quando a Argentina ficou independente, a Argentina reivindicou com base, é, na qualidade sucessora da Espanha no Atlântico Sul, porém o Reino Unido ocupou, alegando que ali estava abandonado, né? Ali tinha poucos pescadores argentinos, não tinha população permanente, que é uma área extremamente fria também. E o final da história é que vocês sabem, a Argentina sempre reivindicou que o Reino Unido devolvesse, e no final da ditadura argentina, a ditadura argentina extremamente desgastada, procurou realizar uma bravata, né? E invadiu as Ilhas Malvinas. E houve uma guerra, eles foram derrotados, isso ajudou a derrubar a ditadura argentina, né? E até hoje é do Reino Unido. Inclusive, muita gente até diz, muitos diplomatas, que se a Argentina não tivesse invadido, o Reino Unido ia acabar devolvendo aquelas ilhas, porque o número de habitantes ali é muito pequeno, de pessoas, e a Argentina ia acabar recebendo. É uma área assim, agora descobriram o petróleo, que aí já mudou o cenário, mas antes não tinham nem descoberto o petróleo naquela área. Agora, o Reino Unido adquiriu muitas ilhas com esse princípio de alegar que estava abandonado. Agora, tem um caso que é um pouco engraçado, eu vou contar rapidinho, que o Reino Unido acabou sofrendo uma situação parecida. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido fez algumas plataformas de observação para observar ataques aéreos. E tem uma plataforma dessa que fica fora do mar territorial, no Canal da Mancha, que ficou desocupada durante muitos anos. Aí o major, reformado, aposentado do exército inglês, ocupou, usou de base de pesca. Aí, de repente, o exército entrou com um pedido de reintegração de posse e o juiz inglês, viu? Ele disse, não vou dar reintegração de posse porque ficou mais de 20 anos sem ocupar, ele ocupou e está fora do mar territorial britânico. Aí, beleza. Esse major, gente, ele se declarou príncipe, fundou um microestado que a família, ele já morreu, né? A família dele disse que é o menor estado do mundo e eles vivem de vender selo, moeda, títulos de nobreza, inclusive eu comprei, eles vendem, tá? Se vocês quiserem, mas assim, barato, tipo assim, 30, para se tornar uma lady, 30 libras, para se tornar um barão, 50 libras. Então, eles vendem assim como um souvenir, sabe? Eles dão um diplominha bonitinho, você compra, você pode tanto comprar lá no Reino Unido quanto
pedir pela internet também. Por exemplo, se você quiser, quero transformar o meu namorado num conde, enfim. Eles vivem de vender isso. Agora, é muito engraçado que eu acho que ele se consultou com algum professor de direito internacional da área e usou um princípio jurídico que o Reino Unido usou para adquirir várias áreas no mundo, né? Então, ele deu o drible da vaca no governo britânico. Contiguidade. Contiguidade é a aquisição por acessão de território contíguo, ou seja, território vizinho. O Brasil usou isso, né, que é o território do Tratado de Torres e Ilhas do Brasil, era para ser muito inferior à área que a gente vive hoje, mas o Brasil foi ocupando aos poucos, inclusive favorecido pela questão da União Ibérica. A Rússia fez um processo parecido, né? A Rússia tem origem no leste europeu e se expandiu até o Alasca, no continente americano. Então, aí, eles foram. Contiguidade é um processo de ocupação gradual de território vizinho. Então, isso ocorreu tanto em relação ao nosso país quanto em relação à Rússia. Brasil, principalmente a questão da Amazônia, né, e Centro-Oeste. Conquista. Conquista é a aquisição de território por força militar. Exemplo, o Oeste americano, né, foi através de conquista em relação ao México, foi pago a indenização, houve uma guerra entre os Estados Unidos e México, aquela área que vai da Califórnia ao Texas, os americanos ocuparam, inclusive até hoje, por isso que tem muitos estados e cidades em espanhol, com nome espanhol, né, São Francisco, Los Angeles, Colorado, que vocês sabem que em espanhol é um dos nomes para vermelho, junto com Rojo, Colorado, Novo México, várias cidades do Texas, como San Antonio, né? El Paso. Vocês que assistem aí Breaking Bad também, né? Albuquerque. Vocês que são fãs de Breaking Bad, lembram da cidade de Albuquerque, também fundada pelos espanhóis. Os Estados Unidos pagaram a indenização ao México, mas foi ínfima, e essa conquista ocorreu depois da guerra. Essa conquista não, ocorreu durante a guerra, e para não dizer que foi de graça, aí eles pagaram a indenização mínima. Sim, tem uma questão, conquista militar não é mais permitida a questão de território de conquista militar desde o final da era napoleônica. Inclusive, por isso que os Estados Unidos também pagaram a indenização pequena ao México, mas pagaram. Cessão onerosa, que seria a compra, né? Pronto, os Estados Unidos compraram a Louisiana da França em 1803. A Louisiana não era só a região de Nova Orleans, não, e até a divisa com o Canadá. Compraram Mas aí, reparem, não teve guerra com a França, só negociaram livremente. Compraram o Alasca da Rússia em 1967. A Flórida, onde fica Miami, foi comprada da Espanha. Ali não foi guerra, não. A Espanha vendeu. E o Brasil comprou o Acre em 1903. Né? O estado do Acre foi iniciativa, inclusive das próprias pessoas que moravam lá. Acho que eu já falei sobre essa questão do Acre. Né? O Acre era território boliviano, mas a maioria dos moradores eram brasileiros, principalmente nordestinos e principalmente cearenses, que tinham fugido da seca para trabalhar na borracha. No começo, na virada do século, esses seringueiros, eles colocaram o exército boliviano para correr a bala, e o Barão do Rio Branco, na época, era o nosso ministro das Relações Exteriores, ele negociou a compra com a Bolívia. A melhor prova que o Barão do... Pronto. Se vocês querem conhecer um caráter de uma pessoa, olhem como ela trata os mais humildes. O Barão do Rio Branco, ele chamou o governo da Bolívia e reconheceu, olha, o território é de vocês, mas como a maioria das pessoas ali são brasileiras, a gente quer comprar. A gente oferece 2 milhões de libras, uma ferrovia e ainda mandou 2 cavalos brancos de presente ao presidente da Bolívia. Pronto, aí toparam. Aí o Brasil ficou com o Acre. Mas o próprio governo brasileiro reconhecia. E reparem que se o Barão não fosse aquela pessoa que ele era, ele tinha simplesmente mandado o exército brasileiro ocupar, porque os seringueiros já tinham expulsado, né? E ninguém vai pagar mais nada aqui, não. Mas, como eu disse, você conhece o caráter de uma pessoa e por isso aqui o Barão do Rio Branco é um dos heróis nacionais brasileiros, quando ele trata o mais humilde com respeito, né? Então, isso é uma das coisas mais admiráveis que o Barão do Rio Branco tinha. Por isso que quando vocês verem, como em Caruaru tem uma Avenida Rio Branco, uma cidade tem uma Praça Rio Branco, uma Rua Rio Branco, vocês podem dizer, aquele ali mais do que mereceu. Não só pelo que ele fez pelo Brasil, mas até pelos outros países.
Prosseguindo, cessão gratuita, que é um Estado ceder gratuitamente parte do seu território. Não existe isso, na verdade, é conquista militar disfarçada. Ocorreu na Guerra Franco-Prussiana, entre a França e a Prússia, na época do surgimento do Império Alemão, no qual a Alsácia-Lorena foi cedida da França para o Império Alemão. Porém, era uma conquista militar. Tanto é que em 1918, a Alsácia-Lorena foi cedida em 1970. Em 1918, quando a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra, os franceses pediram o território de volta. Pediram, não, exigiram, né? Os alemães tinham sido derrotados. Decisão política de organização internacional, como a ONU, eles repassam determinados territórios para os estados administrarem. Agora, geralmente, quando a organização internacional faz isso, é enquanto aquele estado está se organizando para se tornar independente, como, por exemplo, o Estado de Israel. Quem administrou foi o Reino Unido. Né? Foi o Reino Unido. E Israel se tornou independente em 1948. Aliás, acho que faz completo aniversário esse mês. Esse dia 14 e o dia 4. Agora eu estou esquecido. Mas é maio de 1948. Eu digo isso porque eu decorei, porque minha mãe também é de maio de 1948, né? Minha mãe nasceu perto do dia de surgimento do Estado de Israel. Fundação direta, aí nesse caso dos estados mais antigos, que surgiram na Idade Média, como a França, o Reino Unido, né? Que aí não houve uma emancipação, não houve uma descoberta, então foi diretamente fundado. Geralmente por algum rei, muitas vezes até mitológico. Emancipação no caso das colônias, seria a independência, né? Como ocorreu com o Brasil. E também, pessoal, às vezes parte de estados que se desmembram, né? Vocês sabem que o Uruguai foi desmembrado do Brasil. O Uruguai era a província cisplatina. E pronto. Vamos agora falar de delimitação do território, que seria o estabelecimento das fronteiras. A delimitação do território, ela pode ser feita através de decisão arbitral ou judiciária, ou ainda por um tratado bilateral entre as partes. Então, é extremamente comum para estabelecer as fronteiras. No Brasil, por exemplo, a maioria dos casos foi decisão arbitral. Alguns casos, como o do Acre, houve um tratado bilateral, mas decisão judiciária que eu saiba, o Brasil não teve nenhuma. Mas ocorre. Por exemplo, entre a Argentina e o Chile, que quase entraram em guerra, houve uma decisão judiciária também, e depois uma arbitragem do Papa. Limítrofes, que seriam as fronteiras entre os estados. Existem os limítrofes artificiais, que seriam os paralelos e meridianos, cujo principal exemplo ocorre na América do Norte, na África, daqui a pouco a gente vai mostrar isso, e os limítrofes naturais, que seriam naturais entre aspas, né, porque limítrofe entre países nunca é natural. A natureza não tem nada a ver com decisões políticas para se formar Estado soberano. Mas os limítrofes naturais são aqueles estabelecidos em função de rios e cordilheiras, que seriam as montanhas, como ocorre predominantemente na Europa, Ásia e América Latina. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa para que vocês possam ter noção. Nas cordilheiras, por exemplo, no rio, você diz, não, tudo bem, eu sei, no meio do rio fica a divisa, depende do rio. Mas em relação às cordilheiras, as montanhas, aí segue a linha das cumieiras, cumieira é aquela parte mais alta, né? De acordo com o divórcio aquaro, que seria o divisor de águas. Como assim? Geralmente essas grandes montanhas, elas dividem em bacias hidrográficas. Então, do lado da cumieira, da cordilheira, que as águas descem para uma bacia, é de um país. Do lado da cumieira, da cordilheira ou das montanhas, que os riachos e nascentes descerem para outros, é de outro país. Daqui a pouco eu mostro o mapa para que vocês possam compreender isso melhor. Em relação aos rios, a gente tem o critério da equidistância para os rios pouco profundos, ou seja, divisão meio a meio, só que aqueles rios navegáveis que têm maior profundidade seguem o Talweg, ou seja, porque são rios grandes, que têm ilhas, que têm uma largura maior, e a linha de profundidade não é necessariamente o meio do rio. Então, eles medem ali, eles dividem pela
linha de maior profundidade, porque é a área que interessa a navegação. Então, ali passa o meio a meio. Pronto, eu vou mostrar agora um mapa para vocês para falar um pouco melhor sobre essa questão de fronteiras. Lembrando que esse mapa está junto do exercício de fixação do ponto 9. Pronto, acompanhe aqui a bolinha vermelha. Aqui tem a Argentina, onde eu estou colocando a bolinha vermelha, e essa tripinha marrom, meu Deus, é o Chile. Entre os dois tem a Cordilheira dos Andes, inclusive alguns de vocês talvez até já tenham passado por lá, né? Pronto. Do lado da Cumieira dos Andes, que os riachos e nascentes descem para o Atlântico, pertence à Argentina. Do lado da Cumieira dos Andes, que os riachos e nascentes descerem para o Pacífico, é chileno. Isso também ocorre entre o Brasil e a Venezuela, mas aqui não é a Cordilheira dos Andes, aqui é o Planalto das Guianas, onde fica aquele famoso Monte Roraima, daquela novela que tinha um comendador. Como é que era o nome da novela, meu Deus? Império, né? Pronto. Do lado aqui do Planalto das Guianas, do lado da Cumieira do Planalto das Guianas, que os riachos e nascentes e rios descerem para o Rio Orinoco, é venezuelano. Do lado que descerem para o Amazonas, é brasileiro. A mesma coisa vale em relação aqui à Cordilheira do Himalaia, entre a China e a Índia. Do lado que descerem para o Oceano Índico, é da Índia. Do lado que descerem aqui para a China, é chinês, né? Acho que desce para alguns rios, como aquele Rio Amarelo, etc. E sim, vamos falar agora de limítrofes artificiais e naturais. Paralelo, pessoal, lembrando, paralelos são essas linhas aqui que seguem na horizontal. O meridiano segue na vertical. Por exemplo, aqui, acompanhando aqui a bolinha, na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos, essa retona aqui, ela é um meridiano. 40 e pouco, agora eu esqueci. Mas é 40 e pouco, nessa maior parte aqui, onde eu estou passando a bolinha vermelha. Então, aqui no norte da África, você também tem alguns estados que têm uma fronteira reta, como aqui do Egito para a Líbia, onde eu estou passando a bolinha, ou do Egito para o Sudão, onde eu estou passando a bolinha. Aqui também são meridianos e paralelos. O meridiano zero de Greenwich, inclusive eu tenho uma foto, não sei se vai dar tempo da gente ver, mas eu tenho uma foto aqui no meridiano de Greenwich com os pés de um lado e do outro, né? Porque aí divide o hemisfério oriental, para onde eu estou colocando a bolinha, e ocidental, para onde eu estou colocando a bolinha agora. Então, aqui é o 0 grau. Certo? Então, essas áreas aqui, já, por exemplo, olhem na América do Sul, a maioria das fronteiras são naturais. Por exemplo, aqui entre o Brasil e o Paraguai, vocês sabem, é um rio. O rio tem tanto o Rio Paraná quanto o Rio Paraguai. Inclusive, tem a Ponte da Amizade, né? Alguns de vocês acho que já devem ter passado por lá. E aí se usa o Rio Paraná. O Rio Paraná, ele é navegável, então ali segue o critério da linha de maior profundidade. Ele é um rio bastante largo e é um rio navegável. Entre a Argentina e o Brasil também é um rio, né? Então a divisa, aqui na América do Sul, na Europa, eles tendem a usar mais rios e cordilheiras como fronteiras, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Não. Não, né? Pronto. Deixa eu voltar lá. Eu estava aqui. Pronto. Vamos agora, pessoal, falar um pouquinho sobre direito do mar, né? O mar é regulamentado pela Convenção de Montego Bay, na Jamaica, que foi promovido pela ONU em 1982. O Brasil ratificou em 1988 essa Convenção de Montego Bay e é regulamentado pela Lei 8617/1993. Antes da gente falar sobre a questão do direito no mar, a gente tem que lembrar que nas águas interiores, nos rios, nos lagos, a soberania do Estado é ilimitada, ou seja, não há direito de passagem inocente de navios estrangeiros, e só os navios do próprio Estado é quem pode navegar.
a não ser quando o próprio estado abre a navegação internacional. O Rio Amazonas até Manaus e o Rio São Francisco até Penedo. Pronto, outro rio também que segue aquela linha de maior profundidade é o São Francisco, porque ele é um rio bem largo, como alguns de vocês já viram, né? É navegável, em alguns trechos, é bem profundo, né? A minha cidade mesmo é banhada pelo São Francisco, foi criado na beira do São Francisco, né? Bom, o mar territorial, pessoal, é a faixa de 12 milhas náuticas, ou 22 quilômetros, a contagem da linha de base, na maré baixa, e que pertence ao Estado costeiro, mas a soberania não é absoluta porque há o direito de passagem rápida e inocente de qualquer navio, até navios de guerra, desde que não esteja em posição de ataque. Né? Então, tem gente que pensa que o mar territorial é 200 milhas. Não, pessoal, 200 milhas é com a zona econômica exclusiva, tá? O mar territorial mesmo, que é do Estado, são 12 milhas náuticas, o equivalente a 22 quilômetros. Quando é que conta? Vocês que gostam mais de praia do que eu não gosto de praia, gente. Eu não faço questão de ir para praia, não. Minha esposa, Ave Maria, como a maioria das pessoas aqui do Agreste, ela não pode tirar férias que já quer correr para praia, não sei o quê. Eu estava com 3 anos que eu não ia para praia. Aí, quando foi no começo desse ano, aí ela me convenceu, bora, 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 porque ela vai ser 6 meses, né? Aí ela me Ô, convenceu. professor, Oi, boa noite. pode falar. Pedro perguntou como é o critério de profundidade. De profundidade do quê? Peraí. Dos rios. Ah, perfeito, dos rios. Em relação aos rios, pessoal, aqueles rios que são navegáveis, eles seguem a divisa entre os estados, seguem a linha de maior profundidade, que não é necessariamente o meio do rio, porque o rio ele tem muitas ilhas, tem lagoas, entendeu? Aí eles medem isso, e pode ser medido de várias formas, pode ser medido tanto com corda quanto com sonar, e ali passa a divisa entre os estados soberanos ou até entre um estado para outro, como por exemplo entre a Bahia e Pernambuco. Lá na minha região, no São Francisco, a área de maior profundidade é 25 metros. Tá? O pessoal sabe porque os pescadores colocam a corda, etc. Né? Mas também eles usam sonar e podem verificar isso. Então, o critério nesses grandes rios não é o meio a meio, mas é olhar onde passa a linha de maior profundidade. E essa maior profundidade depende de cada rio, né? Eles medem, tem como se medir isso fácil e fácil. Nos cânions do São Francisco, se algum de vocês já passeou, Xingó, Paulo Afonso, tem lugares ali, gente, que a profundidade é quase abissal. Assim, para um rio, basta você tirar que, por exemplo, ali na Ponte Paulo Afonso, são 84 metros, né? O pessoal faz bungee jump e, infelizmente, muita gente se suicida ali. Se alguém conhece, né, ali em Paulo Afonso, na divisa entre Bahia e Alagoas. É bem perto da minha cidade, dá uns 60 quilômetros, só que é Pernambuco, porque ali, aquela região, você faz um círculo, 100 quilômetros, tem 4 estados, tem Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, que é uma área, né, que fica de confluência entre os estados, 4 estados do Nordeste. Sim, gente. Aí a linha de contagem dessas 22 milhas é a maré baixa, que quando vocês estão lá na praia, que você vê, então o mar está lá longe. Pronto, vocês estão lá em Tamandaré. Falando isso até porque eu vejo muito aluno colocar, que saudade da minha Tamandaré, não sei o quê. Quem gosta de praia. A origem histórica é a defesa do território. Né? Até o século XVIII, o mar territorial era equivalente a 3 milhas, porque era o alcance do tiro de canhão, então. Então, na medida que a artilharia vai se desenvolvendo, esse alcance do mar territorial, ele vai se expandindo, né? Ele vai ampliando. Claro, hoje em dia tem canhões que vão muito mais do que 22 quilômetros, né? Porém, foi o limite que estabeleceu através de convenção internacional. Mas a ampliação ela ocorreu devido ao alcance da artilharia. Zona contígua são até 24 milhas do litoral, de acordo com a convenção. No Brasil, é uma faixa intermediária de 12 milhas entre o mar territorial
e a zona econômica exclusiva, né, no qual o Estado costeiro ele fiscaliza e exerce o poder de polícia, mas a soberania não é do Estado. E antes da gente mostrar um mapa, porque eu tenho alguns mapas sobre isso, vou falar com vocês sobre a zona econômica exclusiva. Na zona econômica exclusiva, a circulação é livre, só que somente o Estado costeiro pode explorar a pesca, os minerais. O pré-sal brasileiro está na zona econômica exclusiva, né, onde tem petróleo, que são 188 milhas além do mar territorial. Repare, o mar territorial, junto com a zona econômica exclusiva, que a zona contígua também engloba, forma as 200 milhas. Mas não é o mar territorial de 200 milhas, né? E também tem uma coisa, se a plataforma continental, que é aquela área dos oceanos próxima dos continentes, ela for além, o Estado pode pleitear no Tribunal de Direito do Mar, que funciona em Haia, acho que funciona em Haia, ele pode pleitear a extensão dessa zona econômica exclusiva, que é o que o Brasil está fazendo por conta do pré-sal. Nas áreas estreitas, como, por exemplo, o Canal da Mancha, Gibraltar, existe divisão equidistante, ou seja, meio a meio, ou conforme tratados prévios entre as partes. No alto mar, princípio da liberdade dos mares, né, para pesca e navegação. Porém, pessoal, no alto mar a pesca não é abundante. Só poucas espécies se dão bem em alto mar, por isso que muita gente morre, às vezes, à deriva em barco, porque não tem nem o que pescar, porque é muito profundo o alto mar, às vezes tem quilômetros de profundidade, né, porém, a navegação aérea e marítima é livre, totalmente livre. Agora, existem restrições a essa liberdade, né? Porque todos os estados devem reprimir o tráfico de drogas e a pirataria. Pirataria ainda ocorre bastante, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, mas ainda ocorre bastante essa questão da pirataria. E, nesse caso, por exemplo, sim, mas se está em alto mar, você não pertence a nenhum estado soberano, achar um barco pirata ou cheio de droga, de quem é a competência para julgar? Do navio que capturar. Da bandeira do navio que capturar. Nos estreitos, a passagem é garantida por convenção, como, por exemplo, Estreito de Gibraltar, Magalhães, Dardanelos, mas os estados costeiros podem restringir a passagem em tempos de guerra, né? E nos canais, como Suez, Panamá e Kiel, canais são artificiais, a não ser o Canal da Mancha, tá? Tem o pagamento de taxas e a liberdade de trânsito em tempo de paz. Agora, gente, eu vou pegar um mapa aqui para falar melhor sobre essa questão do mar territorial, inclusive eu até peguei da Wikipédia, que não é uma fonte que eu considero, eu peguei uma parte da Marinha e outra parte da Wikipédia, mas porque eu achei que esse desenho da Wikipédia, ele explicava bem, né, que é uma fonte que a gente tem que usar com muito cuidado, né? Pronto, vamos pegar de novo aqui a canetinha. Pronto. O mar territorial, como eu disse, essa faixinha de 12 milhas, contada da linha de base da maré baixa. Tem mais 12 milhas da zona contígua. No mar territorial e na zona contígua, o Estado pode disciplinar o trânsito marítimo e exercer o poder de polícia. Já na zona econômica exclusiva, né, que pode ir até as 200 milhas e pode ser estendida, dependendo da plataforma continental, e isso tem que ser autorizado por um tribunal, a plataforma continental, que é essa área do mar próximo aos continentes, que é a área mais rica em recursos minerais e animais, a zona econômica exclusiva só o estado costeiro pode explorar. O nosso pré-sal, ele está nessa zona econômica exclusiva. Pronto, aqui nesse gráfico é para vocês terem noção. Por exemplo, aí que vem a linha de base da maré baixa, né? Aí começa a contar o mar territorial, que é de 12 milhas, ou 22,2 quilômetros. Depois, a zona contígua, de 22,2 quilômetros, e a zona econômica exclusiva, que vai até 200 milhas, já contando com o mar territorial, no qual só o Estado pode explorar com sua autorização. Aí chega a 370 quilômetros e 400 metros. Lembrando, uma milha náutica é igual a 1,852 quilômetros, ou seja, 1 quilômetro e 852 metros. Então, você tem essa plataforma continental. Depois da plataforma continental, aí tem um talude,
né, que é tipo uma ladeirinha, e a planície abissal. Então, é assim que é formado. No caso do Brasil, pronto, esse mapa é da Marinha. Cada naviozinho aqui é o grupamento da Marinha, tá? Que a gente tem. A Amazônia Azul é como eles chamam essa área da Zona Econômica Exclusiva e do Mar Territorial Brasileiro. Por isso que tem aqui a Amazônia Azul. Essa que está em azul mais azul marinho, mais um pouquinho claro, é a nossa Zona Econômica Exclusiva. As que estão nesse azul esverdeado ao redor, aqui seria o Mar Territorial e a Zona Contígua, tá? Sim, e ao redor das ilhas que o Brasil tem, como a Ilha Trindade e Martim Vaz, onde eu estou passando a bolinha, e Fernando Noronha agora, se conta tudo de novo, como vocês podem reparar aqui. Essa parte azul escura, que vai além da Zona Econômica Exclusiva, é a plataforma continental que o Brasil pleiteia ser incorporada à sua Zona Econômica Exclusiva. Eu acho que já foi, essa decisão estava para sair, mas é uma decisão que com certeza vai ser favorável ao nosso país, tá? Porque, por exemplo, se não fosse permitido, então, estrangeiros, estados estrangeiros poderiam colocar plataforma de petróleo aqui e chupar o nosso pré-sal. Você diz, mas petróleo não está valendo nada. Por enquanto, com certeza, uma hora ele volta a subir. É um recurso escasso, gente, no mundo. Ainda que daqui a 10, 20 anos a maioria dos carros sejam elétricos ou híbridos, o petróleo ele tem muita aplicação industrial. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos plásticos são feitos de petróleo, por exemplo. E tem muita substância que a gente usa, de borracha, que também leva petróleo, etc. Não é só combustível de carro, não, tá? Então, ele é um recurso escasso, devido a vários motivos, inclusive a crise econômica mundial. Ele está no preço baixo, mas, por outro lado, qualquer hora, esse preço vai voltar a subir. Pronto, aqui são os grupamentos, né? Também dá para ver pelo mapa. E aí tem os navios simbolizando os grupamentos da Marinha que a gente tem. Então, reparem que o Brasil tem uma área muito extensa. O nosso litoral, gente, ele não é um litoral muito rico para pesca, mas ele tem como grandes reservas de petróleo, né? Mas não é realmente uma área pesqueira muito abundante, não. E não sei por quê, mas geralmente áreas de pesca abundante têm um clima mais frio ou as águas são mais frias, como ocorre em relação ao Pacífico ou em relação ao Atlântico Norte, né? As espécies de peixe mais nobres geralmente são de águas frias. E sim, vamos mostrar aqui rapidinho para a gente ver. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Essas áreas restritas, por exemplo, Gibraltar é aqui, né, entre a Espanha e o Marrocos, entre a África e a Europa. Aqui a divisão é equidistante. É interessante que Gibraltar, que fica na Espanha, é do Reino Unido, e do outro lado, que é Ceuta, que é do lado do Marrocos, mas pertence à Espanha. Ou o Canal da Mancha, que é entre o Reino Unido e a França. A gente tem o Panamá, o Canal do Panamá é artificial, foi feito aqui, é uma das principais fontes de renda hoje do Panamá, foi criado pelos americanos, mas hoje é administrado pelo Panamá. Deixa eu olhar o que mais a gente tem. Tarará, tarará, tarará. Deixa eu ver. Vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto? Sim, Jaine, é verdade. Quem tem dinheiro pode aproveitar, porque vai subir mais cedo ou mais tarde, né? Vai acabar subindo. Mas isso é para quem pensa a longuíssimo prazo, entende, tá? Porque mercado de ações você tem que entender um pouco, tem que ter uma boa corretora, tá? Mas realmente quem é investidor e que entende disso e que pode esperar, entendeu? Você diz, eu vou comprar agora que tá, você compra na baixa e espera até vender na alta. Tá? Aliás, você pode comprar ações da Petrobras, qualquer pessoa que tenha a conta do Banco do Brasil, qualquer banco desse, tem as corretoras que vendem. Né? Mas, como eu disse, é coisa para quem
É coisa para quem tem conhecimento sobre isso, né? Não é coisa assim que leigo faça, não. Apesar que tem muito, hoje tem muita propaganda desse, só uma mistura. Sim, vamos prosseguir um pouquinho ou não? Prosseguir. Deixa eu olhar aqui, tratar de... Não. Sim, pessoal, vocês querem prosseguir ou querem que eu pare? Professor, é melhor parar, dar uma Foi muito pausinha. assunto, né? Senão vai ficar muito pesado. Foi muito conteúdo hoje. Gente, semana que vem a gente não vai ter atividade ao vivo, tá? Então, semana que vem a gente vai fazer só a parte do planejamento, a gente não vai fazer atividade ao vivo. Aí eu vou deixar algumas atividades para vocês, dar um prazinho para vocês responderem, tá certo? Tá Então bem, vocês professor. já ficam avisados disso. E aí, lembrando, outra coisa que eu quero lembrar a vocês, daquilo que eu estava falando e já pedi para dar o reforço. Vejam aí aqueles alunos que estão sem grupos, por favor, aceitem mais pessoas, até 7 pessoas em cada grupo, para não ficar gente sem grupo. E mesmo assim, se tiver alguma pessoa que esteja sem grupo, por favor, entre em contato comigo, manda um e-mail para ver essa questão. Não deixem de fazer o exercício de fixação, apesar que a maioria da turma de vocês está fazendo certinho, mas continuem fazendo. Aproveite esse tempo que a gente termina a aula antes do horário para já responder os exercícios. Por exemplo, do ponto 8, eu terminei o assunto agora, dá para vocês responderem tranquilamente já tudinho do ponto 8, já termina o ponto 8, tá? Então é isso. Qualquer coisa vocês mandem e-mail para mim, tá? Que a gente responde. Então é isso. Então agradeço a paciência e a presença de cada um de vocês. Desejo que vocês se cuidem nessa pandemia. Podem colocar já a sua presença. E boa noite a todos e a todas. Esse assunto que eu dei agora, quem fala melhor sobre ele é a Cioli, em relação à parte mais geográfica. Mas o Olho aborda bem, mas a Cioli é quem aborda melhor, porque ele é das antigas, né? E é isso, gente. Obrigado, boa noite. Pronto, podem colocando a presença aqui. Buenas noches. Boa noite, professor. Até Boa mais. noite, até mais. Pronto, pode colocar o presente.